Boa noite, eu me chamo Márcio. Para quem não sabe, eu sou o irmão mais novo do Marcos, do relato O Homem que Fez um Pacto com o Diabo. E esse é um relato muito famoso aqui no YouTube. E vendo o fim trágico do meu irmão, que se recusou a sacrificar os seus filhos e foi parar em uma cadeira de rodas, eu jurei nunca seguir esse exemplo. Enfim, já se passaram 10 anos desde o seu relato. Infelizmente ele morreu 3 anos depois que enviou o relato para vários canais do YouTube. Eu sempre gostei de histórias de terror e por isso desenvolvi um grande fascínio por histórias de lobisomem e sempre fico a pensar: se realmente essas criaturas existissem, o quão bom e mais fácil seria a minha vida. Mas deixei isso no imaginário, pois a minha realidade era dura. Eu tinha que trabalhar 12 horas por dia para conseguir o sustento da minha família. E naquela tarde, eu estava cansado da minha vida. Havia trabalhado por 10 anos naquela empresa, e a única promoção que eu consegui foi que mudasse a minha mesa de local. Não havia oportunidades de crescimento, mas por outro lado, eu me sentia inseguro, com medo de sair e buscar um novo caminho. Aquele trabalho me proporcionava apenas o necessário, o que me levava a ter uma vida muito entediante. Eu não havia conseguido sair da pobreza que nasci, mesmo quando meu irmão Marcos ficou milionário por fazer um pacto com o diabo. Ele esqueceu que um dia teve família. Já eu me sentia desesperado. Estava em um trabalho que me dava apenas o suficiente para o básico, e conseguir mais dinheiro era a única coisa que me motivava a continuar. Eu lembro que naquela noite eu estava a caminho de casa no ônibus, mas não tinha ânimo para chegar, pois pensar que teria problemas com Nayara, a minha esposa, por sempre discutir pela falta de dinheiro, me fazia não querer chegar em casa. Ela era muito ambiciosa, mas esperava que eu realizasse as suas ambições. E durante o trajeto, eu tentei me distrair olhando o meu celular, então comecei a ver fotos do meu passado. Encontrei várias fotos de quando os meus irmãos e eu éramos unidos, e como Marcos cuidava de todos nós. Também encontrei fotos em que aparecia com os meus amigos do colegial. A verdade é que eu sentia falta de tudo aquilo. Nessa época, eu morava em São José do Rio Preto, São Paulo, e naquele ano de 2019, a cidade era muito bela. Mas eu morava em um bairro afastado, onde as ruas eram de terra, poucas casas, e um matagal enorme que cercava quase todas as casas. Estava ali sentado vendo as fotos, e me dei conta de que me sentia estagnado no mesmo lugar, enquanto todos os meus amigos tinham tomado um rumo diferente, muito melhor do que o rumo que tomei. A curiosidade de saber o que tinha feito de suas vidas me venceu, e então eu comecei a olhar os seus perfis nas redes sociais para saber mais. Praticamente todos pareciam muito bem. Embora eu deva dizer que um dos meus amigos realmente chamou a minha atenção pela forma como vivia. Era João Pedro Murta, com quem compartilhei bons anos de festas e outras coisas. E eu devo dizer que no ensino médio eu me aproveitava dele, roubava o seu dinheiro e às vezes o obrigava a fazer os meus para casa. Mas parecia que ele estava indo muito bem. Em sua foto de perfil, ele aparecia em uma caminhonete Dodge Ranger nova, e em outras fotos só se via ele viajando por lugares muito bonitos, principalmente fora do país. Eu tenho que admitir que senti uma certa inveja, porque quando conheci o João Murta, eu lembro que ele nunca tinha dinheiro. Em várias ocasiões, nem comida levava para o trabalho, e eu tinha que pagar para ele, para compensar os anos que eu fui mal com ele. Eu não podia acreditar que depois de todos aqueles anos,
ele estivesse indo tão bem. A sua vida havia mudado radicalmente. Não pensei duas vezes e mandei uma mensagem para cumprimentá-lo, mas ele não respondeu. E naquele momento, eu guardei o celular, pois já estava chegando em casa, e o trecho que eu caminhava da parada até onde morava era um pouco perigoso. Eu sabia dos assaltos e outros crimes por ali. Então guardei o telefone para não me distrair, e quando estava chegando em casa, encontrei Nayara sentado do lado de fora da casa. Ela estava me esperando, pois dizia que estava entediada. Ela me perguntou como tinha sido o dia, mas ao olhar para o meu rosto, percebeu que não tinha sido um bom dia. Ela mudou de assunto e começamos a conversar um pouco. Contei a ela sobre o que vi de João Pedro Murta, que aparentemente estava indo maravilhosamente bem em sua vida financeira. E a minha esposa, muito surpresa, me perguntou o que eu estava esperando para entrar em contato com ele e perguntar como ele ganhava tanto dinheiro. E como ele havia conseguido aquilo, talvez ele pudesse me dar um emprego em sua empresa. Eu disse a ela que já tinha mandado mensagem para ele, mas que ele não havia respondido. A minha esposa me pediu para insistir, mas achei que o melhor era esperar naquela noite. Conversamos por um bom tempo, até que decidimos entrar em casa para jantar algo e dormir. Passaram-se cerca de 2 semanas. Quando recebi uma mensagem, eu verifiquei o telefone e vi que era de João Pedro Murta. Ele perguntava como eu estava e também se desculpava pela demora em responder, dizendo que naquele momento ele não estava no país. Eu respondi que queria muito vê-lo e conversar, e que quando voltasse ao Brasil me mandasse uma mensagem para nos encontrarmos. Naquele dia, ele não respondeu mais. E praticamente um mês depois, eu recebi outra mensagem de João Pedro, dizendo que já estava no Brasil, mas que ficaria apenas alguns dias, pois logo teria outros negócios para atender e precisava deixar o país. Ele me disse que se quiséssemos nos encontrar, teria que ser no dia seguinte. Obviamente, eu respondi que sim e que podíamos sair para comer algo. Ele disse que me convidaria para um bom restaurante e no dia seguinte, já à tarde, eu cheguei ao local onde combinamos. O meu amigo chegou em um Civic do ano, muito bonito e caro. João Pedro desceu do veículo e me cumprimentou. Entramos no restaurante Jangada, onde serve comida japonesa e frutos do mar. O lugar era muito caro. Eu estava nervoso, mas me acalmei. E quando João Pedro disse para eu pedir o que eu quisesse, que ele pagaria, o meu amigo estava transformado. Fiquei sem palavras ao vê-lo tão bem vestido com roupas caras e um relógio de ouro. Ele havia deixado para trás o velho João Pedro e aquele que até pedia dinheiro emprestado para comprar cigarros. A primeira coisa que eu fiz foi parabenizá-lo, pois de verdade me alegrava vê-lo tão bem. Conversamos por algumas horas e eu não conseguia encontrar uma maneira de perguntar o que ele fazia e se poderia me dar uma ajuda, um conselho, qualquer coisa. Fiquei um pouco nervoso quando ele começou a me perguntar sobre o que eu fazia. E me diga, Guilherme, o que você tem feito? A que você se dedica atualmente? Eu fiquei muito surpreso com a sua pergunta. Estou feliz que tenha me procurado, mas diz aí, está trabalhando? Eu me envergonhava de dizer onde trabalhava, mas não tive outra opção a não ser honesto. Pois é, João, eu trabalho em uma grande empresa. Eu tenho acesso às salas secretas, reuniões secretas. Eu tenho acesso à sala do diretor e a áreas restritas. E tenho até a chave de todos esses lugares. Pois é,
Eu sou responsável pela faxina nessa empresa. Nada demais. Arranquei um sorriso de João Pedro e logo disse: francamente, estou lá há muito tempo e já não sei para onde ir. Sinto que o mundo está fechado para mim e por isso eu queria pedir algum conselho. Algo que pudesse me orientar. João Pedro percebeu a minha atitude pouco enérgica. Acredite, Guilherme, eu te entendo perfeitamente. Aposto que você está cansado desse lugar, porque isso é algo que dá para notar imediatamente quando você fala do seu trabalho. Entendo que seu trabalho te esgota e por isso você não tem tempo para pensar em outra alternativa, como um negócio próprio. Muitas vezes, as pessoas não brilham simplesmente por não estarem no lugar certo. Mas a fé pode te salvar, assim como me salvou. Tenho certeza de que a promoção que você precisa, o salário que deseja e muito mais, tudo depende de você abrir a sua mente para o sistema desse mundo. Também é necessário que você tome a iniciativa. E lembre-se que se quiser água, é você que deve caminhar até o rio, e não o rio até você. Pois para você chegar onde a minoria chega, você deve fazer o que a maioria não faz. Eu gostava da sabedoria com que João Pedro falava, mas tive que responder indo direto ao ponto. Mas, então João, me diz, como você conseguiu essa mudança tão radical? Eu me lembro perfeitamente de como você era há alguns anos. Era tudo diferente. É inspirador ver que você leva uma vida tão incrível, tão despreocupada no que diz respeito ao dinheiro. Qual é o seu truque? Me dá um conselho, amigo. Honestamente, eu estou desesperado. E é por isso que eu te pedi que nos encontrássemos. Eu preciso que me ajude. João Pedro me olhou muito sério. E naquele momento voltou a sorrir e me disse: é uma história muito longa e complicada, meu querido Gui. Mas sei que se eu te contar, você não vai acreditar. Por isso é melhor que eu não diga. Eu insisti um pouco, e ele percebeu a minha seriedade, então começou a arregaçar um pouco a manga da camisa do braço esquerdo, e ao fazê-lo, foi revelando uma tatuagem muito bem elaborada do diabo, e abaixo havia uma tatuagem de um lobisomem. Eu fiquei surpreso ao ver aquilo, então João Pedro me explicou o que estava acontecendo. Olha, Gui, quer saber o meu segredo? Eu devo tudo a Satã. Eu tenho um pacto com ele. E foi ele que me ajudou a sair da miséria. Talvez você não soubesse, mas houve um momento em que eu perdi tudo. Eu vivi nas ruas por alguns meses. Vivi pior do que um cachorro. Comi do lixo e fui humilhado. A minha família me abandonou, mas o diabo me estendeu a mão e me trouxe até onde estou agora. Eu não sei se você acredita em lobisomens, mas o diabo me deu a habilidade de me transformar em um lobisomem, só que muito mais forte. Eles são conhecidos como canes do inferno. Tem 10 vezes a força de um lobisomem comum. E acredite, João, isso é para minha própria proteção, pois quem serve ao diabo tem muitos inimigos. A verdade é que eu não espero que você acredite em mim, mas eu sei que eu posso contar com a sua discrição e, acima de tudo, com o seu respeito. Honestamente, por dentro eu queria rir dele. Me parecia ridículo que o diabo, uma entidade que muitos não acreditam, pudesse fazer esses milagres, mudar uma vida tão radicalmente de um dia para o outro, e pior ainda, o João estava me dizendo que era um lobisomem. Já tinha ouvido falar de pactos antes, mas não acreditava que alguém tão próximo quanto o João Pedro tivesse essas crenças, muito menos que fosse verdade tudo o que ele estava me contando. Mesmo assim, eu tentei lhe dar razão. Precisava ser empático, pois não queria ser eu a pagar a conta. Eu entendi, João Pedro. A verdade é que parece difícil de acreditar, mas eu confio plenamente no que você está dizendo.
Pela maneira como expressa e pela seriedade com o que faz, eu sei que você não está brincando e que é um tema muito delicado. Eu fico realmente feliz que você tenha encontrado a luz na sua vida. E como comentei, eu só estava concordando com ele para não o contrariar. Pensei que ele não queria realmente me contar os seus segredos sobre como conseguiu tantas coisas e tanto dinheiro. E eu percebi que provavelmente estava perdendo meu tempo com aquela conversa. O ambiente do nosso papo foi se apagando. Eu preferi pedir o número de João Pedro para mantermos contato. E então cada um foi para a sua casa já à noite. E quando cheguei em casa, Nayara me esperava ansiosa. Ela queria saber se eu tinha conversado com João Pedro, se havia obtido algum resultado positivo. E assim que viu a minha cara de decepção, ela soube de tudo. E então, Guilherme, me conta, o que o seu amigo te disse? Ele te deu algum conselho, te ofereceu trabalho? Me conta tudo. Eu não sabia por onde começar a contar a Nayara tudo aquilo, mas disse exatamente como foi. Para começar, minha querida, a conversa com João Pedro não foi muito bem. Ele me disse que deve a sua riqueza ao demônio. Você acredita nisso? Acho que ele me viu como um oportunista e não quis me contar nada. Fazer o quê? Vamos continuar nessa situação até eu encontrar uma saída. Eu não gosto de dizer isso, mas vamos ficar na lama por mais um tempo. Afinal, ele também disse que é um lobisomem. Acredita? Nayara me escutava com atenção e assim que terminei, ela começou a rir. Como assim, pacto com o demônio e virar lobisomem? Achei que isso só acontecia em novelas ou filmes. O seu amigo com certeza está brincando com a sua cara. Mas fazer o quê? Muitos ricos são assim, não querem ver os outros triunfarem. O dinheiro com certeza comeu o cérebro de João Pedro. Não se preocupe, eu sei que um dia desses nós vamos ter sorte. Não importa se eu também tiver que começar a trabalhar. Ficamos conversando sobre o assunto, jantamos e depois fomos dormir naquela noite. Eu lembro que fiquei sonhando com aquela tatuagem de João Pedro, a figura, aquela imagem do demônio e do lobisomem de olhos vermelhos aparecia constantemente e não saía da minha mente. Era como se essa entidade estivesse realmente impregnado em cada um dos meus pensamentos. E assim foi, não só naquela noite, mas também nos dias seguintes. Mas houve um acontecimento que me distraiu desses pensamentos. Uma manhã, Nayara estava lavando o piso de nossa casa, e eu não sei como, mas ela escorregou, e além de fraturar o tornozelo, ela acabou cortando o pé ao batê-lo na porta de metal. Nayara ficou muito histérica com a dor, e principalmente por causa do sangramento intenso. Naquele dia, eu tive que faltar no trabalho para levá-la ao hospital. Infelizmente, as minhas justificativas não abonaram a minha falta. Então descontariam os 2 dias que faltei para cuidar da minha esposa. E como era de se esperar, isso me trouxe mais problemas financeiros. O desespero tomou conta de mim, tanto que com muita vergonha, eu tive que recorrer a João Pedro para lhe pedir dinheiro emprestado. Então eu liguei para ele. Não foi fácil. Ele foi muito direto e disse que não gostava de emprestar dinheiro, mas ficou curioso sobre quanto eu precisava e me perguntou. Eu disse que precisava apenas de R$1.000 e ele respondeu: "Sabe de uma coisa, Gui? Eu tive uma ideia muito boa. Eu não posso te emprestar, mas isso não significa que eu não posso te ajudar. E por isso eu te proponho algo. Preciso que me faça um favor pelo qual te pagarei muito bem. Eu vou sair do país por mais de 2 semanas e preciso que cuide de um objeto para mim. Você caiu do céu, meu amigo. Por
porque a pessoa que normalmente me ajuda com esse trabalho não estará disponível nesse mês. A proposta de João Pedro me pareceu boa, mas eu disse que não poderia aceitar, pois com o trabalho e os cuidados com a minha esposa, eu não teria tempo para cuidar de mais ninguém. Não se preocupe, meu amigo Gui, não será tão complicado. Eu só preciso que faça isso por 2 semanas. Vai ser fácil, acredite. E por sinal, o pagamento é bom. Eu vou te dar 30 mil reais. O que você me diz? Topa? Aquele dinheiro que ele estava me oferecendo era surreal. Então não me restou outra opção a não ser aceitar a proposta de João Pedro. Imediatamente eu dei-lhe meu endereço e no dia seguinte, bem cedo, bateram à minha porta. Era ele. Imaginei que ele traria a sua mãe doente para que eu cuidasse dela, ou talvez a sua avó, mas jamais, em hipótese alguma, imaginei que ele traria uma medalha do demônio para que eu a cuidasse. Ele carregava no pescoço. Então ele tirou a medalha e a colocou no meu pescoço. Fomos até um quarto que ficava aos fundos da casa, e lá ele tirou um pacote com muitas velas, me entregou e disse que eu deveria acender uma daquelas velas toda noite, pois era uma vela especial feita com cera de mel de abelha, e todas estavam consagradas ao diabo, pois nos cartiçais tinha a imagem do diabo, e todos os cartiçais eram de ouro, e também me deu um sigilo que era o selo de invocação de Lúcifer, e o sigilo era redondo e de ouro puro. Enquanto ele me dava as instruções, Nayara se aproximou com dificuldade, apoiando em suas muletas, e nós dois estávamos surpresos com o que tínhamos em casa. Não poderíamos acreditar, mas fazer o quê? Era o pedido de João Pedro, era trabalho. E assim que ele nos entregou os 30 mil em dinheiro, não poderíamos recusar a tarefa. Olha, Gui, esse sigilo do diabo é consagrado pelo próprio Satã e é muito milagroso. É a representação fiel dele. Eu confio em você para essa tarefa. Eu só quero te lembrar que tudo que eu sou e tudo que eu tenho, eu devo a ele. Eu te peço por favor que toda noite reze estas orações por mim e também que use essa medalha com o sigilo de Lúcifer no pescoço e nunca tire. E este outro sigilo de bronze eu deixarei aqui nesse altar no centro do triângulo, e toda noite acendo uma vela em cada ponta do triângulo. E enquanto isso, recite essa oração aqui a Lúcifer. Eu preciso que fale com ele com carinho, e de quebra peça algo. Acredite, se fizer com fé, vai se surpreender com os resultados. E olha, leve a sério. Não custa te dizer que você teve sorte de que ele esteja aqui agora abençoando a sua casa. Depois de todas as explicações, João Pedro subiu em seu carrão esportivo e foi embora. Até a minha esposa ficou surpresa com a atitude do meu amigo e não hesitou em fazer os seus comentários. Escuta, Guilherme, você não vai realmente fazer essas coisas que João Pedro te pediu, né? Pra mim isso é tudo uma loucura. Eu não consigo imaginar que vamos ter que adorar Satanás. Só de olhar para ele já me dá medo, me arrepia. Que coisa horrível. Que trabalho seu amigo te arrumou. Sinceramente, eu acho uma estupidez. O único milagre que essa medalha de ouro pode fazer é se vendermos ela por um bom dinheiro. Tem que ser muito idiota para acreditar nessas coisas. Eu confesso que também me dava um pouco de medo e nervosismo ter que fazer tais práticas satânicas. Mas também sentia que devíamos agir com respeito e seguir à risca as instruções que João Pedro me deu. E por isso, eu não hesitei em pedir isso a Nayara. Eu disse a ela que deveríamos agir com calma e fazer o trabalho. Olha, Nayara, eu sei que às vezes não compartilhamos as mesmas ideias e pensamentos, mas desta vez devemos fazer uma exceção. E desta vez eu vou seguir o que João Pedro me pediu. Ele me pagou. Eu só te peço que realmente me entenda. Eu não faço isso de má fé e espero que não me julgue.
Nayara não gostou nada daquilo e logo me respondeu: Sério que você está me dizendo isso, Guilherme? Bom, se você quer se ver ridículo, adorando essa coisa horrível e desprezível, é problema seu. Eu vou descansar. Já estou sentindo dor no meu pé de novo. Fiquei um tempo sozinho naquele quarto. Peguei a oração que João Pedro me deu e comecei a lê-la. Eu juro que senti uma certa paz, algo que eu não esperava. E foi como um tipo de encontro pessoal com o diabo. Eu não sei se fui impulsionado pelo desespero, mas pedi a ele que me ajudasse com os meus problemas financeiros, que me desse a luz para encontrar riquezas, a mesma que havia abençoado meu amigo João Pedro. E naquele momento, um calafrio percorreu meu corpo, mas ainda assim eu não parei de implorar. Eu sabia que de alguma forma estava sendo ouvido, eu não sabia explicar. Mas isso me gerava uma mistura de medo e alegria ao mesmo tempo. A minha tranquilidade foi interrompida quando bateram à porta da casa. Era uma enfermeira que veio para aplicar uma injeção em Nayara para evitar uma infecção no pé devido ao corte que teve. Eu já estava atrasado para o trabalho, então decidi que não iria naquela ocasião. Com o dinheiro que João Pedro tinha acabado de me pagar, eu poderia me dar ao luxo de faltar uns dias sem problemas. Passei o dia deitado ao lado de Nayara. Assistimos a filmes ali mesmo no quarto, e logo a noite chegou até que adormecemos. E naquela noite eu tive um sonho bem estranho. Eu sonhei que era humilhado pelo meu patrão. Ele ameaçou me demitir pela falta. Então, uma fúria tomou conta do meu corpo. Eu senti um calor insuportável. O meu corpo queimava como brasa. Então os meus ossos começaram a se esticarem. Pelos negros cresciam pelo meu corpo, assim como longas presas. Eu caí no chão sentindo uma dor tremenda. E quando me levantei, eu era uma criatura semelhante a um lobisomem. E neste momento, o meu patrão já havia corrido para longe, entrando em uma mata. Mas de alguma forma eu sentia o seu cheiro, enxergava o seu calor e ouvia a sua respiração ofegante. E em menos de 1 minuto eu o alcancei e o dilacerei pedaço por pedaço até sobrar apenas a carcaça do seu corpo. Em seguida, eu acordei com o coração palpitando. Eram 3 da manhã. Então fui até a cozinha e estava tomando um copo d'água quando notei que no quarto onde estava a imagem do demônio, eu comecei a ouvir um som muito sutil, uma espécie de sussurro, mas que chamou a minha atenção. Eu caminhei devagar, estava meio escuro, apenas a luz de fora entrava pelos vidros da janela. E como tínhamos algumas coisas velhas naquele quarto, eu pensei que poderia ser algum rato. No entanto, à medida que me aproximava, um som sussurrante começou a se intensificar perto do meu ouvido, como se alguém estivesse falando diretamente comigo, mas não dava para entender o que era dito. E quando abri a porta, lá estava o sigilo de ouro do demônio, iluminado por algumas velas que eu havia acendido anteriormente. Eu parei diante do sigilo e fiquei observando, contemplando-o com respeito e apreciando a sua imponência. Comecei a pedir o que sempre desejei: riqueza, poder, tudo o que sempre almejei. E disse que estava disposto a entregar a minha alma em troca do que pedia. Estava muito concentrado naquele momento. Eu senti o chão ficando mais quente e também notei como se uma espécie de névoa emanasse do chão. Eu me senti ouvido e de repente o medo se dissipou. Eu sabia que o diabo estava atento às minhas preces enquanto eu permanecia ali de pé e focado. E de repente eu ouvi um grito muito forte vindo do quarto. Era Nayara, que parecia estar sentindo uma dor intensa no pé.
de uma forma que não havia ocorrido nos dias anteriores. Corri para ver o que estava acontecendo, e quando cheguei ao quarto, Nayara chorava e se contorcia de dor. Eu notei que ela estava com febre alta, tentei acalmá-la, falei com ela, mas parecia que não me ouvia, apenas se queixava do mal-estar. O meu pé, Guilherme, dói muito, eu sinto que está queimando, eu não aguento mais, me leve para o hospital rápido, por favor, eu te imploro. Aquilo realmente parecia grave, então coloquei Nayara no carro rapidamente e fomos para o hospital na área de emergência. O médico que estava acompanhando o caso não estava presente, mas a equipe atendeu imediatamente e começou a examinar o seu pé. Eu estava lá o tempo todo ao lado dela e vi quando aplicaram um analgésico para aliviar a dor e começaram a quebrar o gesso para examinar o seu pé. Eu não sei como dizer isso, como explicar, mas o que eu vi era horrível. Apenas 2 dias antes, os médicos tinham dito que o pé dela estava em perfeito estado, em um bom processo de recuperação. No entanto, naquela noite, o pé de Nayara parecia estar em um estado avançado de putrefação. O cheiro era horrível. A pele parecia queimada, como se uma gangrena tivesse se espalhado de forma assustadoramente rápida. Os médicos tiveram que intervir imediatamente. Aquela situação era perigosa, pois se a infecção se espalhasse pelo corpo seria fatal. Foi muito triste. Nayara chorava ao ser levada para o centro cirúrgico, sabendo quanto seria doloroso e difícil enfrentar aquela realidade. Horas depois, eles amputariam o seu pé quase até a altura do joelho. Nayara estava devastada, ainda estava sedada, mas os médicos me disseram que minutos antes ela tinha acordado e ao ver que estava sem o pé, ela começou a entrar em pânico, então a sedaram novamente. Eu fui para a sala de espera tentando me acalmar e quando recebi uma mensagem no celular vinda do meu amigo João Pedro. Olá, Gui! Espero que esteja tudo bem e que você esteja cuidando bem da nossa entidade. Trate-o com respeito, porque se não o fizer, ele pode te fazer passar por algo muito, mas muito ruim. Está avisado, meu amigo. Eu confio em você. Abraços, João Pedro. Suspirei com frustração. As palavras do meu amigo me fizeram entender que o que aconteceu com Nayara não era algo natural, mas sim uma espécie de maldição imposta pelo demônio por ela ter o desrespeitado. Entendi naquele momento que o poder do diabo era mais que real, era sombrio. Percebi então que deveria agir com extremo cuidado e, acima de tudo, com respeito absoluto. Nayara ficou muito abatida nos dias seguintes e seu comportamento estava insuportável. Ela nem queria que eu a olhasse, passava o tempo todo gritando comigo, despejando toda a sua frustração em mim e até me culpava. Aquilo me machucava, já que eu só estava tentando apoiá-la. Eu tentava ser compreensivo e paciente. No entanto, Nayara piorava a cada dia. Os dias se passaram e a situação não mudava. Já não sabia o que fazer com ela e não conseguia nem me aproximar. Eu levava a comida para o quarto e no instante seguinte tinha que sair. Já não conseguíamos mais conviver. Todos aqueles dias eu faltei no trabalho e quando estava em casa, passava o tempo na sala ou no quarto, onde estava o sigilo do demônio, fazendo as orações que o meu amigo havia me pedido. Entretanto, noite após noite, eu sonhava que me transformava naquela criatura assustadora e acordava com o meu corpo queimando de tal forma que tinha que tomar banho. E quem mora em São José do Rio Preto sabe que o calor é insuportável, mas ali já era demais. E depois do banho,
eu fui até onde estava o sigilo de Lúcifer e também aproveitei para fazer os meus pedidos, já que comecei a encontrar uma espécie de refúgio na presença daquele emblema entalhado no sigilo de ouro. E quase 2 semanas depois, o João Pedro finalmente voltou da viagem. E assim que chegou, a primeira coisa que fez foi ir à minha casa buscar o sigilo do seu demônio. Ele também disse que eu só poderia fazer as oferendas e orações ao demônio com um sigilo menor em forma de correntinha, que eu mantinha no pescoço. Ele me perguntou como a presença de Satã se comportou. Eu respondi que bem, e conversando mais em particular, comentei que coisas terríveis haviam acontecido com Nayara, e eu achava que aquilo era obra do diabo. E também comentei sobre os sonhos. Contei a ele que comecei a ter fé e que também fiz alguns pedidos, esperando, claro, que fossem atendidos. João Pedro acreditou em tudo que eu disse, e ele me falou que Lúcifer havia enviado demônios para me proteger, e quando a minha vida estivesse em perigo, de fato, eu me transformaria em um lobisomem e eliminaria os meus inimigos. Ele sabia que havia nascido uma fé em mim e me confirmou que o que aconteceu com Nayara provavelmente foi porque ela zombou do demônio. Ele também me disse algo que foi inesperado. Sabe, Gui, um dia me disseram que se eu encontrasse alguém disposto a ter fé no diabo, eu deveria lhe dar essa correntinha de ouro com o sigilo de Lúcifer. E tudo o que você desejar, segure firme esse sigilo e peça ao diabo que lhe será concedido. Então eu vou deixar para você essa que já está no seu pescoço. Tenha certeza de que ele escolheu você. Agora você não pode recusar adorá-lo, pois tem um pacto fechado com Lúcifer, e quanto a mim, eu conseguirei outro sigilo. Não se preocupe, então não duvide de que os seus pedidos serão atendidos. Depois de me dizer isso, João Pedro foi embora muito contente. E enquanto isso, quando Maiara soube que eu ficaria com o sigilo da entidade, ela deu um grito. Me disse que desde que o diabo entrou em nossas vidas, tem destruído o nosso casamento. Também disse que estava me evitando porque tinha sonhos horríveis comigo, em que eu me transformava em uma fera monstruosa e a atacava. A verdade é que foi difícil, e como eu estava cheio de raiva contra ela, eu respondi: sinto muito, Nayara, mas já estou cansado da sua atitude. Eu preciso te dizer que estou completamente cansado de sempre ceder aos seus caprichos, aos seus pensamentos estúpidos. Na verdade, eu estou farto de você. Se não gosta do diabo que está nos ajudando, arrume as suas coisas, que eu te levarei até a casa da sua mãe. Nayara não hesitou em me responder, e eu já esperava por isso. Olha só, eu sempre soube que você era um covarde, Guilherme. Você nunca foi homem de verdade. Eu tenho pena de você. Contemple o seu momento glorioso, pois não vai ser por muito tempo. Você vai cair, junto com essa entidade repugnante. Para, Nayara. Eu estou farto das suas ofensas. É melhor você ir arrumar as suas coisas. Você é um covarde, fracassado. Trocou a sua esposa que Deus uniu pelo demônio. Vocês dois se merecem. Vão arder no inferno. E quando ela disse isso, eu não hesitei e lhe acertei um soco na cara. Ela caiu da muleta. Eu tentei pedir perdão e fui ajudá-la a se levantar, mas ela aos gritos, me chamando de imundo, arranhou a minha cara e cuspiu no sigilo do demônio que estava no meu pescoço. E como se não fosse o suficiente, ela ficou gritando ofensas a mim e ao diabo. Isso fez o meu sangue ferver, igual acontecia em meus sonhos. Eu comecei a gritar de dor, pois os meus ossos pareciam se partirem. Nayara olhou para mim horrorizada. Ela pegou a muleta e tentou fugir de casa, mas pouco tempo depois eu já estava completamente transformado em um lobisomem.
Morávamos em uma ruazinha de terra, onde tinha poucas casas. Ela gritava por ajuda, mas o diabo fez as luzes dos postes se apagarem e ninguém conseguiu vê-la. Os poucos vizinhos apenas ouviam os seus gritos. Sem muita escolha, ela entrou na mata e eu, transformado em lobisomem, a alcancei rapidamente. E diferente do sonho, eu estava consciente de tudo que fazia, mesmo na forma lupina. As últimas palavras de Nayara foram: Guilherme, tenta se lembrar do dia em que nos casamos. Aquilo me deixou mais enfurecido ainda. Então eu disse com uma voz demoníaca: somos carne. E em seguida eu a devorei em minutos, deixando a sua carcaça irreconhecível. Acordei despido em casa, com a polícia na porta avisando sobre a morte da minha esposa, que provavelmente uma onça a atacou, pois vizinhos relataram que a viram entrar na mata correndo de um animal que a perseguia. Eu fiquei triste. A verdade é que não gostava que as coisas terminassem assim, mas não tinha outro jeito. No entanto, também estava desesperado pelo milagre que não chegava. Sentia que o diabo estava me desapontando, mas de repente recebi uma ligação do meu amigo João Pedro. Como você está, meu bom Gui? Eu disse que não estava muito bem e lhe contei sobre a morte de Nayara, e ele pareceu não ligar. Apenas disse: sinto muito, e depois já mudou de assunto. Lembrei que você me disse uma vez que tinha estudado administração. Isso é verdade? Respondi a João Pedro que sim, que essa foi a carreira que escolhi, mas nunca a exerci porque não encontrei oportunidades no mercado de trabalho. Então você está com sorte, meu amigo. Eu preciso que trabalhe comigo. E o pagamento, acredite, é muito bom. O que me diz? Vai aceitar? Não será difícil. Eu só quero que me ajude a cuidar de um negócio que comprei, uma casa de aposta, e preciso que você seja o administrador da minha nova empresa, a Selbet. Lúcifer disse que você é a pessoa ideal para o trabalho. Fiquei muito feliz com a notícia e imediatamente disse a João Pedro que sim, que aceitava a sua proposta de trabalho sem pensar. Deixei o meu antigo emprego e senti que havia tirado um grande peso das costas, e logo comecei a trabalhar com João Pedro. A verdade é que o projeto era perfeito para mim, e eu conseguia gerenciá-lo com facilidade. No primeiro mês, recebi um pagamento muito bom, que no meu antigo emprego levaria décadas para ganhar. A sorte e o sucesso estavam do meu lado, e acima de tudo, a bênção do diabo. Eu sentia que o meu pedido estava se tornando realidade, e tudo isso era muito bom. E claro, agradeci a ele com orações e dedicando-lhe a minha fé. E naquela semana eu fui ao funeral de Nayara, pois o seu corpo ficou 7 dias para ser feita uma autópsia detalhada, pois o Ibama havia constatado que naquela região não havia onças. O caixão estava lacrado e me permitiram vê-la por alguns minutos, pois a sua família me culpava. Eu senti compaixão por Nayara, mas não podia me permitir sofrer por isso. A melhor fase da minha vida estava por vir, então eu precisava deixar de lado os sentimentos. Não havia mais nada a ser feito naquele momento. A mãe de Nayara pediu que eu me retirasse do velório, pois eu não era mais bem-vindo na família. Eu não contestei e decidi me concentrar no trabalho, mas sabia que um passo em falso com a minha fé no diabo poderia me custar muito caro. Se eu errasse no futuro, o próximo a morrer poderia ser eu. As coisas estavam indo muito bem para mim e aproveitei aquela fase de sucesso. Comecei a ganhar muito dinheiro com João Pedro. No entanto, a nossa relação era estritamente de negócios.
Eu nunca havia sido incluído em seus assuntos pessoais. Ainda assim, ele confiava muito em mim, tanto que me colocou no controle de outro negócio que possuía. E isso aumentou os meus ganhos, e o meu padrão de vida se transformou completamente. Eu já não era o bobo que vivia na casinha alugada, onde morei com Nayara. A minha vida agora era outra, cheia de luxos à minha disposição. Eu passei por vários filtros, até que João Pedro finalmente me incluiu em sua vida pessoal. E quando esse momento chegou, ele me convidou para um jantar com ele e alguns amigos. A razão era o seu aniversário. O que me deixou desconcertado foi que naquele dia, antes de me convidar, ele me pediu que eu tocasse a sua tatuagem do demônio e que lhe jurasse lealdade eterna. Caso contrário, a minha vida estaria em jogo. Fiquei muito nervoso sem saber em que estava me metendo, mas tive que jurar lealdade. Eu sabia que estava em boas mãos. Claro, João Pedro, você pode confiar em mim. Graças a você eu consegui muitas coisas. E foi por sua causa que eu conheci o diabo. E por isso eu te juro a minha lealdade. A minha vida está em suas mãos. Aquela festa seria em um salão elegante, com gente importante. Seria a minha oportunidade de fazer contatos de negócios e talvez algo mais profundo. Mas em uma noite, um dia antes de sua festa, João Pedro foi até a minha casa e disse que queria me mostrar algo. Entrei em seu carro e descemos em uma mata que era propriedade de uma de suas fazendas. Ele me disse que tinha que me contar algo muito sério. Primeiro, ele me mostrou um galpão onde tinha várias pessoas presas, homens, mulheres e até crianças. Ele disse que eu não precisava ficar com pena, pois aquelas pessoas eram todos criminosos. Então lhe perguntei: até os garotos são criminosos? Ele ficou sério e respondeu: esses não, mas são usados para a retirada de órgãos para os filhos daqueles que servem lealmente a Satanás. Confesso que fiquei com muita fúria, e João Pedro percebeu isso. Então ele disse: ótimo, Guilherme, vejo que consegui causar uma fagulha de raiva em você. Eu sei que você matou a sua esposa transformado em lobisomem. Então faremos um trato. Você se transforma novamente, e se me vencer em uma luta, eu liberto todos os prisioneiros aqui. Agora, se você perder, eu vou querer apenas a sua lealdade em troca em algo que está por vir. João Pedro começou a tirar a roupa e me pediu para me transformar. Eu disse a ele que eu não sabia como fazer aquilo. Então ele libertou um dos garotos que aparentava ter de 10 a 12 anos, o chamou até ele e em seguida cravou um punhal em seu peito. Eu gritei para ele não fazer aquilo, mas antes de terminar a frase, eu senti os meus ossos se partirem. Aquela dor insuportável emanava do meu corpo. Era uma fúria tremenda que eu não conseguia controlar. Pelos cresciam em meu corpo, assim como presas e garras afiadas, só que desta vez bem maior. João Pedro se transformou em um lobisomem imediatamente. Então começamos a travar uma briga mortal. João Pedro me acertava com as suas garras, fazendo vários cortes em meu corpo. Então houve um momento em que segurei o seu braço e o quebrei. Ele deu um grito de dor, então cravei as minhas garras em sua barriga e o acertei várias vezes no rosto. Depois o peguei levantando-o para cima com os 2 braços e o arremessei a 5 metros, até ele se chocar com uma árvore e cair atordoado. Eu havia ganhado. Havia derrotado João Pedro na forma lupina. Mas para minha surpresa ele se levantou e começou a rir. E com uma voz demoníaca, ele disse:
Parabéns, monstrinho. Você conseguiu me derrotar na minha primeira forma. Mas eu sinto lhe dizer que além dessa, eu tenho mais 5 transformações. Estava apenas usando 10% do meu poder. Sinta-se honrado, pois está prestes a ver a minha segunda transformação. Então João Pedro, transformado naquela criatura que já media por volta de 2 metros, começou a aumentar de tamanho, chegando a quase 3 metros. As suas garras diminuíram, as suas patas traseiras ficaram maiores que as dianteiras, e os seus pelos se tornaram mais escuros e mais longos. Os seus olhos viraram 2 bolas vermelhas. Eu corri até ele e desferi vários golpes, mas dessa vez ele não esquivou. Meus golpes simplesmente não faziam efeitos nele, mas quando ele me acertou, eu saí arrancando mato e árvores pelo caminho a uns 5 metros. Eu mal parei de cair e ele já estava atrás de mim e me acertou um outro golpe, fazendo todo o meu corpo paralisar. Em seguida, ele pegou o meu pé, me girou em uma velocidade absurda e me jogou para cima. Me lembro que lá do alto eu pude ver toda a floresta, a fazenda e o vilarejo até cair no chão e não conseguir mexer um músculo. Então imediatamente voltei à forma humana e aquela fera veio caminhando em minha direção e logo foi se transformando novamente no João Pedro. Ele disse então: "Até que foi divertido, Gui, mas acho que exagerei um pouco. Mas não se preocupe, você agora tem o sangue de Lúcifer. Os seus ferimentos se regeneram bem rápido." No outro dia pela manhã, eu acordei em minha casa. O meu corpo estava totalmente curado dos ferimentos e João Pedro apareceu no quarto e me serviu um suco de laranja. Ele disse que eu fui o único que ele precisou usar mais que 10% de sua força, mas continuaria me treinando, pois existem inimigos mais fortes até que ele, e que toda ajuda é bem-vinda. Disse também que há lobisomens de sina e lobisomens albinos, e esses, quando se unem, acaba sendo um pé no saco, mas que agora não era tempo para pensar nisso, e disse que eu deveria me arrumar, que o seu aniversário era naquele dia. Comprei um bom terno para estar apresentável, já que a primeira impressão é a que fica. E quando cheguei, eu fiquei surpreso com o tipo de gente que estava lá. Não havia muitos convidados, talvez uns 40, provavelmente os mais próximos de João Pedro. Parece que o meu amigo ainda não tinha chegado, e por isso eu fiquei circulando, tomando um uísque e comendo algo, e sobretudo, observando com quem eu poderia iniciar uma conversa. E entre as pessoas que cumprimentei, uma moça que me chamou muita atenção era uma mulher, uma garota verdadeiramente linda. Ela vestia um vestido preto, justo ao corpo, com um decote discreto, mas provocante. Tinha os cabelos loiros na altura dos ombros, de um tom dourado, brilhante e precioso. Os seus olhos azuis praticamente me capturaram no momento em que os vi, e os seus lábios vermelhos me incitavam a beijá-la. Eu sabia que precisava aproveitar o momento para abordá-la antes que outro o fizesse. Conversamos um pouco e até tomamos uma bebida. A mulher me disse que o seu nome era Dalila. Que nome bonito! Combinava perfeitamente com ela. Rimos e conversamos, e preciso admitir que a química foi instantânea. Eu sabia que tinha me apaixonado à primeira vista. No entanto, a realidade foi cruel. Muito difícil, pois vi João Pedro se aproximar de nós. Ele estava sorridente e nos cumprimentou. "Vejam só, finalmente vocês se conheceram. Dalila, meu amor, como você está? Conte-me, como meu bom amigo Guilherme está te tratando?"
Fiquei completamente paralisado. Eu não sabia que João Pedro tinha namorada, muito menos uma tão bonita. E tive certeza disso quando Dalila respondeu ao cumprimento. Oi, meu amor, eu estou ótimo aqui. O seu amigo Gui é muito gentil. Ele é um verdadeiro cavalheiro. Estávamos nos divertindo enquanto esperávamos por você. Olha, vejo que já são íntimos. Está até o chamando de Gui? Disse João Pedro. Dalila, meio sem graça, tentou desviar o assunto. Aliás, você já o convidou para o nosso casamento? Estou finalizando a lista de convidados. Então, se ainda não o fez, espero que faça logo com isso. O meu coração foi completamente esmagado. Eu soube então que Dalila era uma mulher proibida e era necessário tirar os olhos dela. E por respeito ao meu amigo João Pedro, eu tentei disfarçar. Conversei com algumas pessoas naquela noite, mas não conseguia tirar a imagem de Dalila da minha mente. Era como se ela tivesse se tatuado no meu coração e na parte mais profunda do meu ser. E quando a festa terminou, eu fiz alguns contatos com os quais combinei de me encontrar para receber conselhos, estabelecer conexões e assim buscar investidores para as empresas de João Pedro. Os dias foram passando e a partir daquela festa eu comecei a fazer parte da vida de João Pedro. Frequentemente ia à sua casa para almoçar ou íamos a reuniões. Claro que em muitas dessas, Dalila estava presente e, como vocês podem imaginar, eu não conseguia tirar os olhos dela. Não conseguia entender o motivo, pois de forma alguma eu conseguia afastá-la da minha mente. O instinto estava me dominando e era preciso fazer algo. Eu não queria de jeito nenhum ter problemas com o meu amigo. Mas com o passar do tempo, eu percebi que ele atraía com outras mulheres. E quando íamos à fazenda treinar em nossa forma lupina, o meu ódio aumentava por João Pedro e eu lutava contra ele com toda a minha alma. Mas mesmo assim, era impossível vencê-lo. E às vezes, mesmo eu na forma lupina e ele na forma humana, conseguia me derrotar com facilidade. João Pedro, percebendo o meu ódio, ele disse: Meu amigo Gui, eu tenho muito apreço por você, então não faça nada que vá se arrepender depois. Aquelas palavras me deixou com mais ódio de João Pedro. Era como se ele quisesse controlar todos os meus passos. João Pedro se tornou um cara cruel. Na verdade, ele sempre foi. Então, quanto a Dalila, eu percebi que ele não a merecia. E por isso, comecei a me obcecar ainda mais por ela, buscando ter mais contato. Eu sabia que estava brincando com fogo, mas já não me importava em me queimar. Naquela mesma noite, quando cheguei em casa, acendi uma vela para o diabo e comecei a fazer um pedido. Implorei, supliquei para que ele tirasse João Pedro do meu caminho, para que assim Dalila ficasse livre para mim. Não sabia que bobagens estava dizendo, mas me sentia muito decidido. Não sei o que passava pela minha cabeça, mas sabia que covardemente eu estava desafiando o meu amigo, tudo por causa de uma mulher. A situação para mim não era fácil. Eu estava entre a cruz e a espada, e semanas depois, devido à alta carga de trabalho, o meu amigo João Pedro designou Dalila como a minha assistente. Ele me disse que ela tinha vasto conhecimentos em administração, finanças e tudo mais. Eu sabia perfeitamente que aquilo não era coincidência. Tinha acontecido porque eu havia pedido ao diabo. Ele estava me dando a oportunidade de estar tão próximo daquela mulher que praticamente seria mais fácil conquistá-la, adoçar os seus ouvidos para que fosse minha.
Evidentemente eu não recusei. Dessa forma, Dalila passou a ter uma sala ao lado da minha, e então começamos a passar muito tempo juntos. E durante os momentos de folga, quando não havia muito o que fazer, eu lembro-me de que a visitava, levava uns cafés e até começávamos a rir. A química era real, era natural. Eu podia ver o brilho em seus olhos e tinha certeza que ela também gostava de mim. Assim, eu confirmava que por causa do meu pedido, o diabo estava colocando o coração daquela mulher à minha disposição. Ela praticamente estava aos meus pés naquele momento, e em uma ocasião, João Pedro ficou de passar para buscar Dalila, mas um imprevisto aconteceu e ele me pediu que eu a levasse para casa. Naquela noite, eu fiz o que me foi pedido, e ao chegar na casa de Dalila, ela tentou ligar para João Pedro para informá-lo de que havíamos chegado bem, mas ele não atendeu as chamadas, uma após a outra. Dalila abaixou a cabeça decepcionada. Ela me disse que suspeitava que João Pedro a estava traindo, porque ele a evitava constantemente, e como faltava pouco tempo para o casamento, ela estava se sentindo arrependida e não tinha mais certeza sobre o casório. Eu fiquei calado, sem saber o que responder. Dalila me convidou para entrar e tomar uma bebida, e eu não recusei. Tomamos uma taça de vinho e depois outra. Dalila já estava um pouco alterada, e lembro-me de que colocou uma música suave para tocar no aparelho de som. Em seguida, ela sentou-se ao meu lado e começou a chorar. Ela me disse que se sentia muito mal, pois com os desprezos de João Pedro, sentia que já não o amava. Mas isso não era tudo. Ela também me disse que estava confusa, pois os seus sentimentos naquele momento pareciam apontar para outro coração, um diferente do seu noivo. Dalila me olhou com aqueles olhos azuis tão brilhantes, e eu não pude evitar de olhar de volta ao som da música. Parecia que nossas energias haviam se conectado, e foi puro instinto. Eu não sei como, mas de repente nós nos aproximamos até que nos beijamos. A intensidade do momento foi crescendo. Beijos, carícias, o aroma da sua pele. Me deixei levar completamente, porque o desejo que Dalila me fazia sentir era imenso. Transamos loucamente. Eu sabia que ela era especial e sabia que não havia como deixá-la sair da minha vida. Mas, lamentavelmente, havia uma realidade a ser enfrentada. Aquela mulher era proibida. Era a mulher do meu amigo, aquele que tantos favores me fez e que praticamente me colocou em uma vida muito melhor. E quando cheguei em casa, as minhas mãos tremiam. Eu sabia que tinha cometido algo muito grave, uma traição, a lealdade com João Pedro. Mas por algum motivo, eu comecei a sentir ódio dele automaticamente. Fiquei confuso com o meu comportamento e os meus pensamentos. Mas talvez por ter obtido tanto poder em tão pouco tempo, a minha visão da realidade estava completamente distorcida. Tão distorcida que eu voltei para o altar que eu havia mandado construir para Lúcifer. Me ajoelhei, acendi algumas velas e comecei a implorar, a rogar que tirasse João Pedro do meu caminho, que o afastasse, mesmo que isso significasse machucá-lo. Tudo para que eu pudesse ficar livre para estar com Dalila naquele momento. Nada mais importava para mim. Estava doente de obsessão, sentia que podia dominar o mundo. No entanto, eu não estava ciente da verdadeira realidade. Naquela noite, depois das minhas orações, eu senti um calafrio muito estranho, diferente dos anteriores.
Eu presumi que era porque o tipo de pedido que eu estava fazendo era diferente, algo muito mais sombrio. Algo que vinha diretamente da podridão da minha alma. Os dias passaram e, às escondidas, tinha encontros íntimos com Dalila, ali mesmo no escritório. E ambos jurávamos amor e, sobretudo, prometíamos encontrar uma maneira de viver o nosso relacionamento sem que João Pedro interferisse. Sabíamos que seria muito difícil contar a verdade a ele, e para Dalila seria complicado terminar a relação de forma tão abrupta. Não havia justificativa para isso, pois João Pedro pensaria imediatamente que havia outro homem, outro amor. E por isso, Dalila e eu decidimos que o melhor era juntar as nossas coisas e fugir. Desaparecer sem deixar rastros. Tomei aquela decisão porque já havia se passado mais de 1 mês e meio e nada de ruim acontecia a João Pedro. Ele parecia tão saudável como sempre, com a mesma sorte e o mesmo sucesso de antes. Eu senti naquele momento que o diabo estava me decepcionando e por isso, sem pensar muito, numa sexta-feira à noite eu fui até a casa de Dalila e disse que tinha que ser naquele momento ou nunca. Precisávamos fugir, ir para longe e talvez deixar uma carta para João Pedro fosse o suficiente, porque ao ver que nós havíamos desaparecido, ele logo entenderia o que estava acontecendo. Dalila pegou algumas de suas coisas, as mais essenciais, colocou no carro e então decidimos partir. Eu já havia alugado por meio de um contato na internet uma casa em outra cidade, bem longe dali. Tinha dinheiro suficiente em uma mala e havia protegido bem as minhas contas bancárias. Aquilo não seria fácil, mas tínhamos que fazer. Precisávamos recomeçar do zero, porque João Pedro tinha tanto poder que se chamássemos atenção, ele certamente nos encontraria. Partimos naquela noite, pegamos a estrada e Dalila estava muito nervosa. Ela abriu a janela para fumar um cigarro. Havia um silêncio muito incômodo, provocado pelo medo e pela paranoia. À medida que as horas passavam, fomos entrando na escuridão da estrada e começamos a atravessar uma área montanhosa, o que me dava um pouco de medo devido à escuridão. E como se não bastasse, começou a chover, mas não era qualquer chuva. Era uma tempestade que batia contra os vidros com fortes ventos e grandes quantidades de água. A visibilidade estava cada vez pior, e embora eu tivesse tentado reduzir a velocidade por precaução, a adrenalina de estar fugindo me fez não perceber que estava pisando fundo no acelerador. E de repente, eu lembro que um grande tronco de árvore repentinamente apareceu em minha frente. Eu tentei manobrar para evitá-lo, mas pelo seu tamanho e pela velocidade que eu estava, foi impossível. Ao tentar desviar, eu acabei saindo da estrada. O carro capotou caindo pela encosta. E naquele momento, eu perdi completamente a consciência. Eu não soube mais de mim e muito menos de Dalila. E devem ter passado muitas horas, eu não sei quantas, mas acordei em uma cama de hospital. Estava conectado a algumas máquinas e o meu corpo doía todo. Bem, em quase todo o corpo. E isso vai surpreender vocês, porque nem mesmo eu esperava. Mas quando os médicos me viram acordar, começaram a conversar comigo. Eles me disseram que no acidente, o meu corpo ficou preso nas ferragens do carro. E dessa forma, ao fazerem um resgate, perceberam que as minhas pernas tinham danos irreversíveis. E felizmente, cheguei ao hospital a tempo para que fizessem os procedimentos e as amputassem. Eu estava completamente destruído.
estava revivendo um cenário muito semelhante ao que tinha acontecido com a minha ex-esposa. E foi então que me dei conta de que o acidente não foi uma coincidência. Foi algum tipo de castigo e talvez do próprio diabo. Mas eu não entendia por quê. Se sempre fui leal a ele e sempre fui fiel. As notícias sobre Dalila me destruíram ainda mais. Ela sofreu uma série de lesões e infelizmente não resistiu ao acidente. Doeu muito saber disso e me enchi de uma grande impotência. Eu sentia que a vida não estava sendo justa comigo e, acima de tudo, a minha fé no diabo havia me traído. Eu chorei muito por alguns dias, sem saber o que fazer e sem saber que rumo da minha vida eu tomaria. E naquele momento, era evidente que João Pedro já sabia do ocorrido e era inegável que eu teria que confrontá-lo. E eu não sabia que cara faria ao encontrá-lo. A vergonha me consumia. Eu queria desaparecer. Teria sido melhor ter morrido do que enfrentar uma situação tão humilhante. E no dia que eu tive alta, eu liguei para minha mãe vir me buscar. E quando ela finalmente chegou, me colocaram em uma cadeira de rodas e ela, com lágrimas nos olhos, me empurrava. E estávamos prestes a sair do hospital quando eu vi a figura de João Pedro entrando. Eu senti um frio percorrer todo o meu corpo. Era a minha hora. Eu precisava enfrentar essa realidade. Muito bom dia, meu querido amigo Guilherme. Poderia pedir à sua mãe que nos deixassem a sós? Por um momento, eu pedi à minha mãe que fizesse o que João Pedro pedia, que nos desse 5 minutos. Não é difícil saber que você veio, João Pedro. Realmente eu não tenho palavras e não sei o que dizer. Eu sei que pedir desculpas pelo que fizemos está fora de questão, porque cometi uma traição muito grave. João Pedro permaneceu parado à minha frente, parecia relaxado. Ele tomou o controle da cadeira de rodas e me levou para dar uma volta pelo jardim do hospital. Não sei por onde começar, Guilherme. Realmente fiquei surpreso com o que você fez, mas já esperava por isso. Dalila era muito bonita e era difícil que alguém não se apaixonasse por ela de alguma forma. Eu a coloquei ali como uma tentação e sabia perfeitamente tudo o que acontecia entre vocês. Eu não sou bobo. Eu gosto de cuidar muito bem de tudo que é meu. E isso incluía a falecida Dalila. Por outro lado, eu sei também perfeitamente que você tentou me prejudicar, que implorou ao diabo para que algo me acontecesse. Você é um cínico maldito. Guilherme, você é um filho da mãe que traiu a minha lealdade e por isso foi castigado. Eu sei que, em teoria, aquela tragédia deveria ter acontecido comigo, ou talvez uma doença, ou eu poderia ter morrido de qualquer outra maneira. No entanto, o pacto que eu tenho com o demônio é muito mais forte do que você pode imaginar. E assim como a minha força de lupino é muito maior que a sua. Você é apenas um novato. É como uma criança perto de mim. E por isso, todo o mal voltou para você. Agora olhe para si. Você mal passa de um miserável. Não tem nada, nem onde cair morto. E digo isso por um motivo. Assim que pude, verifiquei as suas contas bancárias. E você ficará surpreso ao vê-la zerada. Porque aleguei que você cometeu fraude contra mim, pois eu tenho amigos e contatos. Eles são muito poderosos e posso garantir que acreditaram em mim, principalmente porque você queria fugir. E essa é a maior prova da sua traição, Guilherme. Você deveria me agradecer por ainda estar vivo. Mas enfim, eu quis que fosse assim, para que você sofresse, para que a sua vida fosse um martírio completo pelo resto dos seus dias. Lúcifer te abandonou. Você perdeu o dom da transformação, de virar um lupino. Bem, eu deveria te devorar, mas eu não como lixo. A nossa amizade termina aqui, meu querido amigo.
Espero que você se arrependa amargamente de ter me ligado naquele dia pedindo ajuda. É uma pena que você tenha mordido a mão que te alimentava. E por isso, agora eu te condeno à miséria. O diabo te envia esse castigo, porque nem mesmo ele gosta que as pessoas sejam desleais, que traiam. Até nunca mais, Guilherme. Assim, João Pedro foi embora. Eu estava realmente desconcertado. A minha mãe chegou e me levou para casa. E foi lá que consultei os extratos bancários. E de fato, eu não sei como ele fez aquilo, mas João Pedro esvaziou as minhas contas. E a partir daquele momento, a minha vida se tornou um inferno, uma tristeza infinita. E até hoje eu tenho sido um fardo para minha mãe, porque vivo doente. E além de terem amputado as minhas pernas, eu tenho muita fraqueza. E como perdi a habilidade de me transformar em um lobisomem, o meu corpo sofre danos colaterais que nem mesmo os médicos sabem do que se trata. Eu sei que este é o castigo que estou sofrendo por ter cometido uma traição. E como disse o meu amigo João Pedro, me arrependo e amaldiçoo aquele dia em que entrei em contato com ele, e jamais imaginei que as coisas terminariam assim, pois eu destruí a minha vida e a de outras pessoas. E por isso eu reconheço e sei que mereço o inferno que estou vivendo. Às vezes a vida não dá segundas chances, e por isso eu não a recebi. Frequentemente desejo ir embora deste mundo, mas simplesmente não consigo. Como se isso também fosse um castigo para que eu sofresse mais e mais por muitos anos. Agora estou resignado. Achei que não cometeria o mesmo erro do meu irmão Marcos, mas a verdade é que fiz muito pior. Ele apenas negou dar o seu primeiro filho ao diabo, mas eu traí o meu amigo. Um amigo que me tirou da miséria e me deu tudo um dia. Boa noite. Viajar de carro pelo interior de São Paulo nunca me pareceu algo arriscado. Boa noite, Fael. Eu me chamo Thalita. Eu e a minha prima Camila vivíamos pegando a estrada para resolver pendências da faculdade ou visitar parentes. Naquele fim de semana, saímos de madrugada para fugir do trânsito pesado perto da capital e nós duas estávamos empolgadas. Ela tinha acabado de trocar de carro e essa seria a nossa primeira viagem mais longa com um veículo novo. A ida correu tranquila e resolvemos voltar no mesmo dia para economizar com hospedagem. E depois de resolver tudo na faculdade, pegamos a estrada de volta no fim da tarde, acreditando que o caminho estaria mais sossegado. Conversávamos sobre tudo: planos de formatura, a correria dos estágios e a saudade de casa. O céu estava bem limpo. A lua cheia já aparecia num tom alaranjado e o sol já descia, deixando o horizonte com aquele tom avermelhado. E por volta das 18h30, entramos num trecho mais isolado da rodovia. A paisagem era basicamente vegetação baixa, algumas plantações de cana e quase nenhum posto de gasolina. E como o clima estava agradável, deixamos as janelas um pouco abertas para sentir o vento. Foi aí que o carro começou a dar sinais estranhos. Primeiro a música que saía do celular começou a falhar, como se o som engasgasse. Camila foi reconectar a multimídia do carro para trocar a música, mas de repente saiu um homem correndo do nada, de dentro do canavial que havia ao lado da estrada. Batemos com o carro no homem em uma velocidade de 50 km por hora. Ele rolou por cima do carro e caiu uns 10 metros atrás. Ficamos apavoradas
Camila ficou ali uns 5 minutos, segurando o volante sem falar nada, ofegante, pensando no que íamos fazer. Rezávamos para que o homem levantasse, mas isso não aconteceu. Então, fizemos o certo. Metemos o pé no acelerador e demos-o fora dali. Brincadeira. Saímos do carro e fomos ver se o homem estava vivo. E para nossa infelicidade, ele estava sem pulso. Então, não tivemos escolha a não ser ligar para a polícia. O celular estava sem sinal, mas para ligar para a polícia não é preciso de sinal. A atendente informou que a polícia estava a caminho junto com os paramédicos e para não sairmos do local do acidente. Ficamos ali por horas e não passava uma alma viva na estrada. Estava tudo completamente escuro. E por volta das 19h30, finalmente a polícia chegou e logo após os paramédicos. Então, eu fui mostrar onde estava o corpo do homem e adivinhem, ele havia desaparecido. A polícia só acreditou em nós porque viu a batida no carro, mas nos questionou se não havíamos batido em algum animal e confundido com uma pessoa por causa do susto. Juramos que foi em uma pessoa. Então, eles, muito nervosos, fizeram a ocorrência e já iam embora. Quando escutamos um barulho de dentro do canavial de algo correndo. Os 2 policiais sacaram as armas e mandaram aquilo sair do mato. E foi aí que veio uma risada diabólica do meio do canavial. Eles nos mandaram entrar no carro e foram para trás da viatura com as armas apontadas para a direção do barulho. E foi quando saiu dali uma criatura humanoide que eu só posso chamar de lobisomem, mas não era um lobisomem comum, e sim aqueles que se transformam por meio de pacto com o diabo, pois ele tinha uns 2 metros, era forte, com um focinho enorme, presas afiadas saíam de sua boca com baba, e também tinha longas garras iguais do bicho preguiça. A sua pelagem era escura, e dele exalava medo, ódio e um forte fedor de podre. Os policiais ficaram paralisados de medo, enquanto aquela coisa saiu do mato e seguiu o caminho pela estrada. Eu fiquei pensando por que eles não atiravam. Em seguida, a criatura deu um urro tão forte que eu gritei de medo. Então, aquilo correu estrada acima em uma velocidade impressionante. Eu diria até mais rápido que o nosso carro. Os policiais pediram que saíssemos dali urgente e que acompanhassem a viatura até a delegacia. E assim fizemos. Os paramédicos também nos seguiram. E quando fomos prestar depoimento, os policiais que presenciaram a coisa sabiam que a criatura era um lobisomem. Eles falaram que policiais sempre têm encontros com lobisomens. Porém, eles não podem relatar isso no boletim de ocorrência. E nos disseram para falar apenas que batemos em uma pessoa, mas o homem levantou e foi embora sem que percebêssemos. E teve outras coisas que os policiais também combinaram de falar entre eles. Eu nunca acreditava em lobisomem, mas nunca esperava que a minha primeira experiência seria com um cane do inferno. A minha amiga nem toca no assunto até hoje, pois ela tem pavor. Boa noite.